Vimos que Orochi é um dos personagens mais odiados de One Piece, um Kurozumi que quer acabar com a linhagem Kozuki e herdar o Shogun de Wano. Mesmo sendo um ser detestável, também mostrou uma interessante Akuma no Mi, Yamata no Orochi, que o permite se transformar num grande dragão serpente. Nesse vídeo vou explicar tudo o que foi mostrado dessa Akuma no Mi, a Zoan mítica do dragão de 8 cabeças. Hebi no Mi, Yamata no Orochi. Essa foi a Zoan mítica de Orochi, um falso Shogun de Wano e um dos vilões na Batalha de Onigashima. Yamata no Orochi é uma das criaturas mitológicas japonesas, um ser de 8 cabeças, 8 caudas, olhos vermelhos e sua espécie é como de um dragão serpente, tendo as 8 cabeças de cobra. Essa Akuma no Mi é uma fruta de cor violeta, com o formato de um abacaxi. Possui vários redemoinhos pela fruta, com uma característica de escamas, e tem várias folhas no topo, como se cada folha simbolizasse as próprias cabeças adicionais da Yamata no Orochi. Transformado nesse ser Zoan mítico, o usuário fica grande como um dragão, recebe 8 cabeças de serpente e uma aura apavoradora. Sendo uma Zoan, o usuário também recebe um ganho em atributos físicos, mais força, resistência em sua pele, e suas cabeças se deslocam rapidamente, além de seus pescoços serem bem compridos, como se fossem várias serpentes, que por isso concede alcance de ataque. Para cada cabeça dessa Akuma no Mi, o usuário consegue dispersar sua consciência, ou seja, cada rosto pode agir em conjunto ou pensar por conta própria, o que o permite usar das cabeças para atacar o mesmo alvo, ou espalhá-las para atacar diferentes inimigos e objetos. Então, por lógica, cada rosto poderia pensar individualmente e cada um poderia lidar com um inimigo. Yamata no Orochi consegue combater 8 oponentes ao mesmo tempo. Na transformação, é o próprio usuário que brota suas cabeças. Então, aparentemente, também recebe a capacidade de escolher quantos rostos terá em sua forma, sendo o máximo 8 cabeças de serpente dragão. Como o foco da Yamata no Orochi é ser um grande dragão possuindo suas várias faces, a força dessa Akuma no Mi é concentrada nas presas, onde cada rosto pode atacar, morder e rasgar seus alvos, além do seu peso em excesso esmagar as coisas no caminho. Por algum motivo, Yamata no Orochi é um dragão muito maior, chegando a ser colossal em altura. Não seria exagero dizer que esse monstro poderia ser próximo ou até maior que o dragão azul oriental, que é a fruta de Kaido. Só que em One Piece, o Orochi se transforma numa versão bem menor desse dragão serpente, chegando a ainda ocupar um salão para humanos. Outra é que Orochi não possui 8 caudas, e sim uma cauda, que é outra diferença dessa fruta para a versão original e assustadora da Yamata no Orochi. Talvez essa forma que o Orochi tenha nos mostrado todo esse tempo seja a forma híbrida, ou meia híbrida, onde o usuário pode escolher com quantas cabeças quer ficar e ainda manter o resto do corpo numa forma pequena, meia humanoide. Essa pode ser a explicação de só possuir uma cauda. Toda Akuma no Mi Zoan permite que seu usuário se transforme em híbrida e em forma completa. Nessa, nós não sabemos qual é a híbrida. E se esta for a forma híbrida, então ainda falta ser mostrado a versão completa. De toda forma, a fruta teve um péssimo usuário. Mesmo adquirindo 8 cabeças, uma delas possui certas características do usuário, como o Orochi, que mesmo possuindo 7 cabeças de monstros adicionais, a central possui uma pele mais escura, um bigode, um pouco de cabelo e carrega uma coroa, como se aquela fosse a cabeça pensante principal. Porém, isso é mais um símbolo, toda cabeça é o próprio Orochi. Como outras Zoans míticas concedem poderes extras, a de Kaido dá 3 poderes elementais, a de Yamato o poder do frio, do Marco as chamas da Fênix, a Yamata no Orochi lhe dá o poder de 8 vidas, correspondente às cabeças. Cada cabeça de serpente possui uma vida. Isso mostra que para matar de fato o usuário dessa Akuma no Mi, ele precisará ser decapitado 8 vezes, mesmo estando em forma humana. Quando o Kaido decapitou o rosto de Orochi, o próprio Kaido e também seus subordinados achavam que ele estava morto. Porém, Orochi foi visto vivo mais tarde, mostrando o efeito dessa fruta. Se o usuário for decapitado em forma humana, sua forma de dragão serpente perde uma cabeça. Então sua forma humana, a forma base, ainda pode continuar vivendo, contanto que a forma completa ainda tenha pelo menos uma face inteira. Para Orochi ser finalizado, primeiro ele foi decapitado por Kaido, perdendo uma face, depois perdeu 6 cabeças para os bainhas, sobrando apenas uma, e por último foi decapitado por Denjiro, que salvou Hiyori, assim perdendo as 8 cabeças e morrendo de vez.
As fraquezas dessa fruta são a água do mar, armas de Kairoseki e a decapitação completa de suas 8 faces, resultando em sua morte absoluta. Pelo que foi mostrado, o usuário pode até regenerar seu corpo humano. Isso em troca de uma cabeça da Yamata no Orochi. Porém, as próprias cabeças do monstro não podem ser regeneradas. Então, de fato, se o usuário for decapitado 8 vezes em forma humana, ou perder as 8 cabeças enquanto transformado no dragão, ele morrerá imediatamente. Em uso, Orochi usou essa fruta de forma bem medíocre. O principal uso foi criar as cabeças para assustar as pessoas, para mostrar aos cidadãos que ele é o tal poderoso Shogun. Em força, o máximo foi usar de suas faces para abocanhar alguém, como fez com Hiyori. Por se transformar em uma alta criatura, também consegue destruir o ambiente, com as cabeças e o peso de seu corpo. Mas isso é coisa de uma casa ou no máximo prédio ou um castelo, e nem destrói de imediato. Em resistência, Orochi demonstrou resistir a um raio e a um incêndio, como aconteceu no final de sua vida em Onigashima. Fora isso, usou da sua capacidade de vida para forjar sua morte e jogou fora suas várias cabeças em batalhas inúteis que não iria vencer. Essa Akuma no Mi é uma zoa mítica e com um conceito até interessante. Poderia possuir mais poderes adicionais ocultos, mas que não sabemos porque o usuário dela foi esse Orochi. Ele é um personagem tão fraco que, como dito, só usava da forma para assustar os outros e gritar que é o Shogun. Mas numa batalha a sério, cada bainha conseguiu decapitar facilmente as suas cabeças. Inclusive, o próprio Kinemon o encarava com desprezo, pois sem o usuário da barreira, ele se torna totalmente vulnerável. Orochi, mesmo com todas as suas faces e em forma completa, não venceria um único bainha vermelha. E olhe que alguns bainhas ainda podem invocar técnicas mais poderosas, quase copiando a técnica de Haki do Oden. E Orochi com certeza não resistiria a isso. E bom, isso é tudo da Yamata no Orochi, uma Akuma no Mi zoa mítica que o transforma no dragão serpente de 8 cabeças, com poderes de sobrevida. Não sabemos se essa fruta concede poderes de fogo adicionais, poderes de vento, um grito sônico. A própria fruta foi limitada pelo seu usuário. Como eu disse, nem mesmo vimos se tem forma híbrida ou uma forma completa mais monstruosa. Pode-se dizer que é uma boa fruta. Além do mais, é uma zoa mítica, um grande dragão de 8 cabeças. A Sonia, uma das irmãs da Hancock, possui uma simples Zoan da Hebi Hebi no Mi, e como uma simples usuária, fez mais usos interessantes que o próprio Orochi. Ela ainda possui o uso do Haki do armamento, e em forma avançada. Com certeza amassaria esse cara. No mais, agora que ele morreu, essa fruta zoa mítica entrou em circulação pelo mundo. Talvez possa ser achada e consumida novamente, por um usuário mais eficiente.